Já faz um tempo já, né, que eu não apareço aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deu uma sumida porque é a vida, né? Mas enfim, não significa que esse canal acabou. Acontece que eu tô aqui fazendo um vídeo novo, então não, o canal não acabou ainda. Bem, hoje eu vou falar sobre uma lista de... É um vídeo pra mostrar que eu tô de volta. E pra mostrar que eu tô de volta, eu decidi fazer essa lista dos personagens mais roubados em jogos de luta. Os vídeos de Mortal Kombat da franquia vai sair. Eu estou fazendo os roteiros e tô trabalhando nisso ainda, né? Eu tô normalmente numa rotina bem pesada, assim. Tenho pouco tempo livre, mas ainda tento fazer o que eu gosto de fazer, né? Fica até o final. E eu esqueci como é que grava vídeo. Eu realmente não sei o que fazer. Fox é um dos personagens mais técnicos de toda a franquia Smash, mas isso não impediu ele de dominar o metagame. Sua velocidade absurda, o Shiny Combos, o controle de espaço o colocam no topo desde o lançamento do Smash Bros. Melee. Mesmo exigindo uma execução afiada em mãos habilidosas, ele se torna uma máquina de destruição. Fox é um personagem tão marcante no competitivo do Melee que até em um certo tempo acreditava-se que ele era o absoluto S-Tier no game inteiro. Tanto que o meme 1v1 Final Destination Fox Only consistia em balancear um X1 épico com os jogadores só com Fox em uma fase que seria vantajoso para ele, que é Final Destination, que é literalmente um plano reto. Mas com o tempo, mais personagens dividiram o topo de força no meta, como Falco, que é um clone do Fox, Capitão Falcon, Marth e até o Jigglypuff. Hoje em dia você ainda vê no circuito competitivo de Melee muitos jogadores de Fox ainda, porém bem menos do que nos primórdios do jogo. Cable definiu o conceito de zona de conforto, ou até mesmo a palavra zoning. Seu famoso combo com Viper Beam e o Hyper Viper Beam travava qualquer tentativa de aproximação. Ele obrigava o oponente a jogar na defensiva o tempo todo e podia virar o jogo só com um especial bem encaixado. Ou o oponente escolhendo outro personagem com um zone tão bom quanto o dele, ou com uma movimentação muito melhor do que o dele, como o Storm ou o Magneto. Mas Cable tá nessa lista pois ele era até bem simples de se usar. Sabendo ficar na situação correta, spamando Viper Beam e Hyper Viper Beam, era uma garantia de alguma vitória ou um começo vantajoso da match. A Ryuji certamente mudou o cenário competitivo de Soul Calibur 4. Ela conseguiu fazer todo mundo odiar jogar contra ela e garantiu vaias para quem usasse ela em uma partida que estava perdendo. Essa é a história real. Ela podia carregar ataques enquanto movimentava, criando mix-ups praticamente impossíveis de ler, coisa que nem outro personagem podia fazer, somente ela. Quando em vantagem ela conseguia combos que jogavam o oponente direto para fora da arena. Foi dela que saiu aquela famosa frase em jogos de luta: tocou, morreu. Muitos jogadores simplesmente recusavam-se a enfrentá-la em torneios e o público que assistia até vaiava quem usava ela. O Cabal era um dos personagens mais temidos de Mortal Kombat 3 e da sua versão melhorada, o Ultimate Mortal Kombat 3. Sendo mais específico nas versões de arcade, os seus combos infinitos, velocidade fora do comum e zone eficiente deixavam qualquer um sem reação. Quando bem jogado, ele se tornava simplesmente imparável. Apesar de ter outros personagens fortes no game, como Human, Smoke e Ermac, mas o esquema era que o Cabal era um absurdo por conta da sua reação rápida, sabe? Algo que se combinava com o jogador com os reflexos em dia, pode vir qualquer um que não vesse ele nem a pau. Ainda em Mortal Kombat, mas seguindo para o jogo seguinte de Ultimate Mortal Kombat 3, o Mortal Kombat Trilogy, temos o Noob Saibot. O Noob Saibot era praticamente um glitch ambulante. Seus combos infinitos, teleporte imprevisível e os ataques de longa distância o tornavam injusto mesmo nas mãos de jogadores casuais, ou seja, gente que nem sabia jogar tanto. Ele é lembrado até hoje como um dos personagens mais desbalanceados da franquia. Para ter noção de o quão impossível era lidar com esse personagem, na maioria dos torneios competitivos do Trilogy, ele era permanentemente banido de qualquer circuito, sabe? E isso era uma decisão unânime de todos os jogadores da comunidade, ou seja, não tem ninguém que se preza em botar o Noob Saibot em algum competitivo sério mesmo. Cara, o Ed Gordo foi o terror dos fliperamas. Seu estilo de capoeira permitia que jogadores novatos esmagassem botões e ainda assim ganhassem. A falta de previsibilidade e o dano elevado o tornaram sinônimo de apelação. Sei que no Tekken 3 tem personagens mais fortes do que ele, como Jin
e o Orang, mas o Ed merece estar nessa lista pela facilidade que esse personagem tem de ser usado. Tem muito caso de pessoas que treinam e jogam ativamente na época, o Tekken 3, perdendo para pessoas que esmagam os dois botões de chute aleatoriamente, gerando uma grande frustração para quem pelo menos entendia um pouco do jogo, perder para alguém totalmente casual por simplesmente esmagar os botões. E já que a gente tá aqui, vamos complementar dizendo do Ed Gordo no Tekken 8, o último Tekken e o Tekken mais atual. Ele literalmente pode dar um combo completo com dano médio apenas apertando um botão, que seria o X ou o A no Xbox, ou o número 3, como é dito nas nomenclaturas de jogos de luta. E teve gente que subiu rankings altos no jogo somente dando esse autocombo do 3-3-3-3-3. É uma loucura isso, é uma loucura gigante. Essa aterrorizou muitos jogadores por um bom tempo. A mecânica da Dark Phoenix era simples. Se ela morresse com 5 barras de super, voltava ainda mais fodida e mais poderosa. E isso quebrava o jogo. A pressão psicológica de lidar com ela era gigantesca. E muitos jogadores simplesmente perdiam só por ela existir no time inimigo, pois existia uma estratégia para que você obtesse vitória por ela. Dependia muito do time de que você faria. Como ela tinha menos vida do que um personagem normal, o ideal seria você pegar um time que ou defendesse ela para ela carregar a barra, ou um time que enche a barra facilmente. E aí o esquema era que assim que ela está com 5 barras, coloque ela em ação, e mesmo você morrendo, poderia garantir a vitória, porque você vai morrer e simplesmente vai retornar mais forte, mais puta da vida. E pra você garantir pior e deixar coisas mais injustas, se você pudesse ativar ela com 5 barras, mais o X-Factor, e aí sim, ninguém sobrevive. Era como se a verdadeira luta começasse assim que ela morresse, sabe? É uma doideira. Certamente, Meta Knight foi um caso bem peculiar. Ele já foi banido de vários torneios competitivos por simplesmente ser o melhor personagem que tem no jogo. Ele era incrivelmente rápido, tinha ataques quase impuníveis e podia voar da maneira que quisesse, aonde que quisesse. Para você ter a noção da influência da força desse personagem nesse jogo, o meta do Smash Brawl foi montado tudo a respeito dele, para você ter noção. Nesse jogo, os personagens que são considerados como os mais fortes não eram aqueles que tinham uma boa vantagem em partidas, ou bons botões, ou bons skills. Não. Os personagens que eram bons nesse jogo eram personagens que conseguiam peitar o Meta Knight. Ou seja, diferente do Fox no Melee, onde lá ele tá pelo menos um personagem em tier médio, pode se jogar contra ele e counterar ele se o Fox, o inimigo, não tiver êxito na partida. Mas já no Brawl não tem isso. Os personagens são bons porque eles conseguem dar trabalho pro Meta Knight, e não porque são bons. E literalmente o Meta Knight é o deus desse jogo, e é até hoje. Quando o Leroy Smith chegou no Tekken 7, parecia que a Bandai Namco tinha criado um chefão disfarçado de personagem jogável. Ele literalmente tinha tudo: parry universal, golpes seguros, dano absurdo e combos simples pra cacete. Durante a Tekken Finals de 2019, quase todos os jogadores escolheram ele. Isso gerou um grande descontentamento com a maioria dos jogadores, até pelo público, que é claro, causou um nerf no personagem em atualizações futuras. Mas mesmo assim, Leroy continua sendo um bom personagem, só não é tão roubado assim. Mas sinceramente, ele tá no segundo lugar por um claro motivo. Ele literalmente causou um rombo na comunidade inteira, já na estreia desse personagem. E ele é o personagem que recebeu o nerf mais rápido da história da franquia, digno de segundo lugar. Antes de ir pro primeiro lugar, eu quero citar umas menções honrosas fora do concurso, ou seja, o concurso. Bayonetta do Smash 4, seus combos matavam com um toque e a comunidade chegou a protestar contra a presença dela em campeonatos. Storm do Marvel vs Capcom 2, jogo aéreo impecável, mobilidade absurda e combos devastadores, uma das favoritas no meta competitivo, na verdade. Alpha Patroclux, Soul Calibur 5, um kit tão completo e eficiente que tornava dominante em todos os níveis dos jogos. Tonya no Mortal Kombat XL, seus teletransportes e pressão absurda faziam dela uma das personagens mais temidas da era do Mortal Kombat X, antes de ir para a atualização do XL. Bem, agora vamos voltar para o nosso primeiro lugar. E o primeiro lugar é nada mais, nada menos que, antes de Noob Saibot, Ed Gordo, Meta Knight, existiu o Akuma, do Super Street Fighter 2 Turbo. Akuma começou como um personagem secreto no original, mas quando se tornou jogável na versão Turbo, foi um caos. Ele era o mais rápido, mais forte, tinha mais recursos e era praticamente invencível. Praticamente não, ele é
invencível. Por isso foi banido oficialmente dos torneios. Seu Shun Gokusatsu, ou famosa tela branca, não dava chance de reação nenhuma quando era encaixado em um setup. Ou seja, se você tava para levantar e ele fez o Shun Gokusatsu, adeus, sua vida vai literalmente pro pau. Seu Hadouken e Shoryuken eram rápidos e impuníveis. Seus Hadoukens aéreos eram irritantes, é literalmente o Zone mais fácil e mais cretino do jogo. O bicho era uma máquina de quebrar o controle do inimigo. O verdadeiro chefão dos personagens roubados. E é tão icônico que é o Akuma, cara. Em lore ele já é mais roubado do que tudo. E em gameplay ele ainda é roubado. Isso é animal, cara. Então é isso, galerinha. Se você gostou da lista aí, comenta qual personagem mais te irritava nos jogos de luta. E é claro, se faltou algum apelão lendário, deixa a sugestão para uma possível parte 2. Não tô dizendo que eu vou fazer a parte 2, só tô falando uma possível parte 2. Enfim, tchau.